Olá, ladies and gentlemen, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e um comentário que seja uma crítica construtiva ou até, quem sabe, um elogio. Nesse vídeo, eu vou apresentar o diagnóstico de uma comunidade e vou falar de uma maneira muito objetiva, uma comunidade que eu estou acompanhando pela perspectiva de membro oculto, que é uma estratégia que a gente tem para mapear crises, fricções e se a experiência realmente entrega aquilo que promete aos seus membros. E a comunidade que vai ser avaliada hoje é Automatic, uma comunidade que promete ensinar no seu propósito empreendedorismo para o pessoal que está tocando esses projetos open source, né? Agora que SaaS virou commodity, a gente está precisando profissionalizar esse mercado para que de fato startups possam surgir e crescer. Então, não é só a gente criar um aplicativo legal que resolve um problema. E o pós-venda, e a experiência, e o atendimento, e o marketing, é construir time. Nem tudo é vibe coding. Nós vamos precisar aprender a contratar pessoas, nós vamos precisar aprender a desenvolver ferramenta e utilizar estratégias de comunidade também pode facilitar muito esse processo, porque um produto só cresce e melhora quando escuta os seus clientes. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouco do ecossistema para vocês e o meu diagnóstico também, nesse momento. Aqui a gente tem, jogando no Google, a Mundo Automatic, você consegue encontrar essa página aqui. Isso aqui é um ecossistema, tá? Então, além disso aqui, a gente tem mais de 150 grupos no WhatsApp. A gente tem alguns canais no Telegram e, além disso, ainda tem a plataforma. Eu vou falar da plataforma porque aqui eu considero que é uma experiência de comunidade que para mim a usabilidade faz sentido e vou comentar o que eu acho dos grupos também. Em Mundo Automatic, eu vou diminuir aqui o tamanho para a gente poder priorizar o painel. Queria diminuir aqui o texto, beleza. Vamos lá, a gente tem aqui Mundo Automatic, o feed geral, um trabalho muito bem desenvolvido de feedback e ajustes pelo IMPA. Rafa tem nutrido aqui o espaço com regularidade também. Então aqui a gente tem os espaços, tá? Eu não entrei aqui e tive um banner explicando como funciona. Não tive, sinto falta disso. Nós temos aqui o bem-vindo, regras, Space Automatic, que é para você postar, é como se fosse um chat geral aí de discussões para trazer os conteúdos. Tem uns espaços com cadeado, por exemplo, tutoriais e vídeos Automatic, eu aprenda mais. E não tem nenhuma oferta assim de pitch em lugar nenhum, não sei como posso fazer para comprar, por exemplo. Eu solicito acesso, aqui para mim é confuso. Chat de voz. Gosto dessa ideia de Meet geral. É um espaço aberto, por exemplo, que eu ainda não vi. Parece que eu posso abrir meetings aqui a hora que eu quiser, pelo que eu estou entendendo, de forma independente, só porque eu tenho um cadastro aqui. Mas não sei como esses cafés estão sendo orquestrados, se a gente tem uma agenda para isso acontecer. Mas a ideia é boa, é uma integração interessante. Eu analiso ideia e execução, tá? Serviço Automatic. Aprovação meta. Está fechado esse espaço. Não sei do que se trata também. E não tem nenhum banner explicando o propósito e por que serve esse espaço. Então, para que que eu vou solicitar acesso se eu não sei para que que ele serve? Aqui vai um ponto. Comunidades Premium. Acho que são parcerias, né? Tem algumas parcerias aqui. A Promova Web é uma que eu vou analisar também, que é lá no Circle. Gosto bastante do que eles estão construindo ali e vai ser uma experiência analisada também. Marketing e vendas é um espaço que você pode solicitar e postar conteúdo sobre isso, nutrir esse espaço, pelo que eu estou entendendo. Recomendações provavelmente são parceiros deles. A Automatic é uma comunidade que você pode entrar de graça, mas para divulgar seus serviços, suas ferramentas, você pode dar uma comissão. Tem um sistema aqui de arrecadação, sim, tá? Para essa comunidade se nutrir. Fora as ferramentas que também são ali financiadas pelo próprio Claudeir, que é o líder dessa comunidade, existe uma forma de captação de dinheiro aqui sim. Mas a entrada na comunidade e boa parte das experiências é proporcionada de forma gratuita. Provavelmente a parte de educação é vendida.
Então, aqui a gente tem parcerias premium, instalações, mentorias e assessorias, são espaços fechados. Então, eu não clico aqui, tem uma landing page explicando minimamente do que se trata. Isso pode diminuir a adesão e a curiosidade das pessoas em clicar e solicitar acesso. Porque se eu não sei para que serve, por que que eu vou clicar? Feed. Uma coisa interessante desse feed é que você pode alterar para o White Mode e Dark Mode. Eu prefiro Dark Mode. Também tem o atalho do feed aqui em cima. Tem como você visualizar e pesquisar pelos espaços. Tem como você visualizar os membros aqui. Eu fiz o meu cadastro aqui. Coloquei minhas redes sociais também. No WhatsApp a gente não tem isso, né? A gente sabe que tem gente lá dentro, mas não sabe quem está lá dentro ao mesmo tempo. E aqui tem as minhas contribuições. Tem aqui alguns links diretos para as pessoas me encontrarem nas redes. Tem o meu cadastro aqui, todo o meu histórico de comunicação, desde postagem a espaços e comentários feitos também. Isso é muito legal. E eu posso seguir outras pessoas também. Isso aqui ficou muito bem feito, tá? Tem a lupa de pesquisa. Uma coisa que eu passei para os meninos é que a gente pode pesquisar por palavras-chave, comentários, pessoas, para a gente conseguir ter uma experiência customizada e uma curadoria eficiente. E parece que isso está sendo implementado. Tem aqui, você consegue ver as notificações todas, consegue ver as menções, consegue ver quem está seguindo você. Tem aqui o Diego, que é uma nova conexão. Aqui a gente tem, aqui você pode favoritar os conteúdos, tá? Então, favoritando os conteúdos, eles vão ficar num diretório que você vai poder navegar pelos conteúdos que você salvou. É como você criar uma pastinha e colocar suas coisas dentro. É muito funcional. Eu vou marcar aqui como tudo lido para zerar as notificações por uma questão de navegação mesmo, minha particular. Eu posso sair se eu quiser, logar de novo, ver os meus espaços. O favoritar é muito interessante, porque você pode ter um conteúdo que você vai navegar novamente no futuro, um assunto de interesse, aí fica salvo ali, depois você encontra com facilidade também. São caminhos. Então, aqui tem um feed geral, você pode curtir, pode abrir comentário, marcar as pessoas. Tem opções interessantes para você postar. Posts em alta que a gente tem, atividades recentes também. Se não me engano, as gravações dos meetups e encontros ao vivo, além de parar no YouTube, também são postados aqui. Semanalmente é enviado um resumo semanal também, o que é muito útil e interessante. Eu sou uma pessoa que eu busco método e praticidade. Então, quando eu vejo 150 grupos no WhatsApp, eu provavelmente não vou entrar em praticamente nenhum. Ou vou ali para pedir um suporte técnico de alguma coisa específica. Porém, para mim, que não tenho tempo e gosto de coisa prática, concorda que usar isso aqui já é suficiente? Porque a maioria dos grupos provavelmente a gente silencia. Então, a gente tem muita gente lá dentro, ao mesmo tempo não sabe quem está lá dentro. Essa semana estão promovendo o Odoo Week, que é uma ferramenta provavelmente em parceria de divulgação com a Automatic. E tá tudo bem, tá? Essa ferramenta está sendo divulgada em parceria e por divulgação, os fechamentos e contratações, a Automatic tem um lucro com isso, é um sistema inteligente, é uma comunidade que tem um viés que ela monetiza com o espaço de divulgação que ela cria. Isso não é pecado, isso não é errado, tá? É uma comunidade que já existe há alguns anos, que de certo modo escalou, o time é composto por voluntários e acho que ninguém ganha, só a pessoa mesmo que é líder dessa comunidade ganha aí com as assinaturas do pessoal que divulga aqui. O que não é errado são escolhas e modelos de negócio. Eu posso criar um post, tá vendo? Eu posso criar uma enquete, adicionar uma imagem, um vídeo, um emoji, marcar as pessoas, escolher o espaço, escolher um tópico. Eu consigo embedar vídeos aqui também para assistir direto aqui, tá vendo? No embed do YouTube. Isso é muito prático. Eu, de maneira recorrente, crio conteúdo aqui que possa estar alinhado e ser útil às pessoas que estão aqui também. E eu, particularmente, saí de todos os grupos automáticos de WhatsApp e vim para cá, porque eu achei muito prático. A gente não tem uma metodologia, a gente não tem especializações sendo vendidas. Não espere uma formação profissional estando no Automatic. Espere um espaço onde você tem pessoas que trabalham com isso e elas trocam ideias sobre isso. Essa parte aqui de mensagens, que é DM, ainda não é muito usada, não é muito desenvolvida.
Mas dá para você usar e eu acho bastante funcional. Tem como expandir, tem como falar aqui com o Rafa, por exemplo, reagir, threads também, consigo responder em cima do que ele está me trazendo. Isso é muito funcional. Ter uma DM para conversar com as pessoas, saber quem são as pessoas que estão aqui dentro, facilita muito a minha vida, para me conectar com quem eu preciso na hora que eu necessito e aí, a partir disso, criar conexões. Eu sei, galera, que o WhatsApp ele é muito fácil de usar, mas ali você está competindo atenção com um grupo da sua, enfim, do chat, PP, de um monte de coisa pessoal, fica uma comunicação muito informal e que não te dá muita profundidade. Aqui a gente consegue, pô, colocar, olha só que legal. Consigo expandir, consigo ler tecnicamente tudo que o Jones me trouxe. Olha que maneiro. Eu ainda posso ir para um link que ele me colocou aqui, mas eu consigo ler o conteúdo com tranquilidade, eu consigo interagir com o conteúdo dele, eu consigo marcar ele, ele vai receber uma notificação e vai interagir comigo. Com calma, sem desespero, não perco nada, não tem aquela sensação de estou perdendo alguma coisa. Não, calma. Se uma vez por semana você puder vir aqui fazer um post, já vai estar contribuindo. Se você puder passar, sei lá, 10 minutos de uma hora do almoço aqui para aprender alguma coisa, você vai aprender. É prático, eu sou uma pessoa que eu gosto de praticidade. Essa experiência aqui eu recomendo. Agora, os grupos de WhatsApp, tem lá o link, aí você entra nos grupos, é uma caralhada de grupo, de Open Cloud, de Webcode, de Logo, de um monte de coisa. Pode ser até útil, pode ser até útil, mas eu estou buscando aprendizagem, não é útil, você não aprende nada em grupo de WhatsApp, tão quanto a nível educacional, de você ter uma plataforma como essa organizada, com espaços alinhados com o propósito de educação. Então, os grupos são mais ali uma consultoria de um suporte ativo, de fato, tem ali a sua utilidade. Essa comunidade tem uma política de banimento de chatbot. Se você for testar um chatbot, eu acho que tem um espaço para isso. Eu não sei se eles alugam ou se está de graça. Pergunte. Vamos ver. O líder dessa comunidade é o Claudeir, tem uma equipe, gosto muito do IMPA, Rafael é que estão ali há anos trabalhando como voluntários. Claudeir, olha que legal como é que aparece. Claudeir faz uma certa microgestão, não curto muito a gestão dele. Já sabe disso, não tem problema. Não curto porque ele imprime muito lado pessoal dele nas coisas. Ele poderia ser um pouco mais profissional, um pouco mais focado em falar de automação e conectar as pessoas através disso. Gosto dos meetups regulares. Acho que eu nem vou mostrar os grupos. Gosto da ideia dos meetups regulares. Gosto dessa dedicação do Rafa em manter e nutrir o espaço. Mas aí a gente teria que ter desafios, talvez gamificação, talvez bootcamp de educação, para migrar as pessoas para cá. E eu sou meio, ó, tem umas coisas aqui de destaque, eu achei bem interessante. Mas, assim, minha usabilidade está toda aqui. A minha experiência de membro, tá? Eu, como gestora de comunidade, prefiro muito mais experiências em layouts assim do que um monte de grupo de um monte de assunto e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque às vezes eu vou querer falar do Lovable integrado com o GitHub e aí eu vou postar essa pergunta onde, já que tem grupos separados que falam das ferramentas separadamente. Isso para mim é confuso a nível sistêmico. Então eu prefiro aqui, recomendo que as pessoas se inscrevam no Mundo Automatic, usar isso como marketplace também do seu trabalho e divulgar de forma inteligente o que você faz. É usando aqui. Então não é uma panfletagem do me siga aí, compre de mim, não. Entrega um conteúdo de valor e reconhece alguém, marca a pessoa, faz uma CTA para um próximo passo, caso a pessoa esteja preparada, mas ensina e entrega alguma coisa de valor antes, tá? Eu confesso que eu tenho um pouco de pré-julgamento com o pessoal do open source, porque tem muita ferramenta que só investe em ferramenta. Você vai ver pós-venda, não tem. E aí é complicado. Então, eu prefiro ferramentas mais consolidadas e testo pós-vendas antes de adquirir. Mas é claro que tem gente honesta, é claro que tem gente que trabalha bem. Eu não gosto de extremismos e generalismos. Teve uma movimentação também de criar um grupo para mulheres na Automatic, porque temos poucas mulheres na comunidade, e dá para saber por quê. Mas isso pode mudar, né?
promovendo-se uma liderança feminina e deixando as mulheres serem as mulheres dentro do grupo sem ter um cara microgerenciando como o Claudio, vai dar super certo. Mas se tiver um cara microgerenciando tudo que a gente faz, aí fica bem chata a experiência. Então, essa é a minha análise. E eu trouxe o nome da liderança mesmo para essa análise porque é um feedback de coração. São os membros mais reativos que nos catapultam para a transformação e geração de resultado. Tem pessoas fazendo negócios nessa comunidade? Sim. Quantas? Quem? Qual a história? Qual que é o case? Você, como líder de comunidade, você não é uma figura de autoridade tão quanto o modo tradicional sugere. Você é uma figura que facilita conexões e serve com humildade os outros. Então, pouco interessa o que você pensa, o que você acha. Interessa você entender o que as pessoas pensam, alinhado ao propósito da comunidade, e orquestrar uma experiência que seja acolhedora, discutativa e que permita às pessoas serem elas mesmas, desde que elas respeitem as regras que você construiu para aquela experiência. É esse o seu papel. E às vezes a gente precisa ser treinado para ocupar esse lugar com excelência. Porque deixar o ego de lado, deixar o que eu acho, para a gente fazer o que realmente precisa ser feito e reconhecer quem realmente merece ser reconhecido. Quebrar as panelinhas e, de fato, com dados, direcionar a experiência das pessoas. Isso é que eu acredito. Essa foi a análise mais rápida que eu fiz, uma análise muito sincera. Trago esse olhar holístico e sistêmico da gestora de comunidade estrategista, mas aí, ao mesmo tempo, compartilho a minha experiência de membro com relação à usabilidade desse espaço. Vale a pena você testar, vale a pena você experienciar, tá? Comentei um pouco aqui das minhas fricções e considerações. Então, acredito que vale a pena você ter experiência aí, tá? Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.